30, 25 a 30, já foi mais, tá? Eu já... É porque esse é um número até que escolas particulares também têm esse número, Sim, né? já foi maior. Eu, quando comecei a atuar como educadora, eu já dei, não no município de São Paulo, mas eu já dei aula em um outro município no qual eu atuava, próximo aqui, e eu tinha 51 Não, alunos. aí é demais. E um era surda. Não, aí é Eu demais, lembro do nome dela, a Ingrid. Eu tinha 51 alunas, e 51 a 1 era surda. Aí é assim, difícil. muito E você desafiador. sozinha? Sozinha. Nossa, aí como é que Sozinha. você dá uma atenção? Como é que... então. É complicado. Mas hoje diminuiu, então a média Sim, mas ainda assim eu penso que o número de assessores ali, né, auxiliares, no caso, para trabalhar a inclusão, porque a gente tem dentro da sala de aula ainda questões que precisam ser tratadas muito próximo, precisa ter alguém que sente junto, que auxilie, que direcione a construção do conhecimento de uma maneira mais especializada. Eu acredito que a gente ainda precisa melhorar nisso. Já avançou muito, mas ainda precisa melhorar. Você sabe que eu já ouvi relatos dizendo que, eu não sei que unidade, exatamente qual escola, mas tem um processo, tem todo um trabalho de inclusão muito melhor que muitas escolas particulares. Sim, eu acredito muito na educação pública, acredito muito Eu na estudei escola proposta. pública Eu também. há muitos anos atrás, Sim, né? não vamos contar. Não vou contar quanto tempo, mas enfim, funcionou muito. Naquela época era muito, era assim, de toda a comunidade que a gente vivia, a maioria era escola pública ou municipal. Eu penso que, na nossa época, né? Vou confessar aqui, estou com 40, vou fazer 41. Nova né? ainda. Estamos aí. A questão da inclusão é que ainda não era tão vista. Então, eu acredito que isso foi também um avanço, precisa ainda melhorar, mas a conscientização, o diagnóstico em si, né? E quando eu falo de inclusão, eu estou falando de inclusão de uma maneira também maior, né? De aceitar a questão racial, né, o preconceito, as situações também... Raça, gênero, Sim, tudo, tudo, né? tudo. E eu acredito que a escola pública de antes, assim também como socialmente falando, ainda não tinha... não falava-se muito de inclusão, né? Então, a gente tinha, às vezes... A gente até questionava, meu Deus, o deficiente, onde estuda? O neurotípico, onde estuda? Onde está? E muitas famílias escondiam também, dependendo exato. da situação, a criança nem ia, né? Então, hoje, as coisas elas melhoraram muito nesse aspecto. Precisa, a gente tem que deixar isso posto, avançar em muitos aspectos, mas hoje a gente consegue perceber, consegue diagnosticar, né? Fala-se mais. Então, a partir do momento que a gente começa a falar mais, que a gente conversa sobre o assunto, estuda sobre o assunto, se aprofunda em questões teóricas, hoje a gente tem um embasamento muito bom, as coisas tendem a melhorar um pouco.